Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oração da noite. Podemos dizer, mais uma vez, até que o Senhor nos ajudou. Com a graça de Deus, estamos vencendo mais um dia. Hoje, para a nossa reflexão, quero deixar com os irmãos Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 36, 37 e 38. E lá está escrito o seguinte: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Meus queridos irmãos, esse texto é muito importante e tem lições maravilhosas para nós. Vocês já sabem que esse texto aconteceu na quinta-feira. O capítulo 13 de João narra os acontecimentos da quinta-feira, até o capítulo 18, na realidade. Mas o 13 vai dizer para nós a respeito daquela experiência de Jesus lavar os pés dos discípulos, depois a última Páscoa, depois a instituição do novo mandamento e depois esse diálogo de Jesus com Pedro. Pedro querendo ir com Jesus, Jesus dizendo que ele não podia ir naquele momento, e Pedro então dizendo que podia, estava inclusive preparado para morrer por Jesus. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, você não sabe o que está falando? Porque eu quero dizer para você que hoje mesmo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Nós temos aí muitas lições. Naquele ato de Jesus lavar os pés dos discípulos, nós temos lições de humildade, lições de santidade, lições de serviço. Aqui, na última Páscoa e no novo mandamento, na primeira Santa Ceia, nós temos aí Jesus deixando bem claro que o sentido e o significado da Páscoa, da antiga aliança, encerrava-se ali, visto que agora o Cordeiro de Deus estava absolutamente preparado e tinha chegado o momento dele entregar a si mesmo. E, portanto, a partir dali, Jesus institui o novo mandamento, a nossa Santa Ceia, o memorial, que todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos do vinho, todas as vezes que participarmos, temos que participar em memória de Jesus. E devemos fazer isso até que ele volte. Então, o novo mandamento aponta para a volta de Jesus. Ele vai se encerrar na volta de Jesus. E o próprio Jesus disse que o que vai marcar as características dos discípulos dele nesta nova dispensação seria exatamente o amor, a fé, a esperança e a obediência. Então, obediência, amor, fé e esperança, as características do discípulo de Jesus na nova dispensação. Versículo 35 ele diz: nisto conhecerão que todos sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas o que salta aos olhos aqui nesse texto, exatamente essa pergunta e depois a réplica de Pedro em relação às palavras de Jesus. Jesus já tinha dito uma vez e repetiu novamente. E Pedro queria saber por que ele não podia ir com Jesus naquele momento. Até porque ele se sentia preparado, inclusive para morrer por Jesus. E Jesus então vai dizer: agora você não pode ir, mais tarde você irá. Então, e Pedro replica dizendo: Senhor, como é que eu não posso ir agora? Por ti darei a minha própria vida. Irmãos queridos, aqui nós temos lições maravilhosas para nós. Ainda hoje, nós mesmos fazemos como Pedro. Senhor, por que eu não posso ir agora? Nós sofremos hoje, na nossa geração, desta síndrome do imediatismo. Nós queremos tudo para agora. E, de vez por outra, nós estamos fazendo a mesma pergunta de Pedro. Por que não agora, Senhor? E muitas vezes argumentamos com o Senhor: estamos preparados, se necessário, como dizia Pedro, eu posso dar a minha vida por ti. E Jesus estava dizendo: Pedro, você não sabe de fato o que está falando. Na realidade, irmãos, nós podemos tirar aqui algumas lições. Primeiro, embora Pedro achasse que estava preparado
Na realidade, ele não estava entendendo aquele momento e muito menos a mensagem. Na realidade, naquele momento, no capítulo 13, Jesus não estava falando da sua ida para a cruz, e sim da sua ida para o céu. Isso é que ele estava dizendo. Tanto é que no capítulo 14 ele vai falar que estava voltando para os céus para preparar um lugar para nós, e depois ele voltaria para nos resgatar. Portanto, Pedro não estava entendendo nem a mensagem e nem o momento. Segunda lição que nós podemos tirar aqui é que Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Pedro achava que estava preparado, inclusive para morrer por Jesus Cristo. E Jesus sabia que não. Observe bem o versículo 38, que Jesus diz assim: darás a vida por mim? Pedrão, você não sabe o que está falando. Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Deus conhece você e a mim mais do que nós mesmos. Mais do que nós mesmos. Terceira lição é que tudo tem um tempo. Pedro queria ir naquela hora. Jesus disse: agora não. Mais tarde, sim. Deus tem um tempo. Aliás, há tempo para todo propósito debaixo do sol, conforme dizia Salomão. Aquele não era o tempo, mas o tempo chegaria. E de fato chegou. Se vocês observarem, capítulo 21 de João, lá no versículo 15 até o versículo 17, chegou o tempo. Depois de ressuscitado, Jesus vai atrás de Pedro, encontra com ele lá no mar de Tiberíades, e assim como ele tinha negado Jesus 3 vezes, Jesus pergunta para ele: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E Pedro responde 3 vezes. Só que na terceira vez, quando Jesus pergunta para ele, Pedro já bastante já incomodado com as perguntas de Jesus, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, portanto, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: agora sim, Pedro. Agora você está preparado. Agora você entendeu a soberania de Deus. Agora você entendeu que eu estou no controle. Agora você entendeu que eu sei todas as coisas e, portanto, eu sei o momento. Vá, Pedro, e pastoreie as minhas ovelhas. Vá e pastoreia as minhas ovelhas. Olha que coisa maravilhosa. Olha que lição, fica claro para nós que o segredo do sucesso da nossa vida hoje é ir na hora que Deus mandar, da maneira como Deus mandar, para fazer o que Deus mandar. Esse segredo que Josué aprendeu e Gideão aprendeu, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Nunca devemos antecipar as orientações, nunca devemos antecipar o tempo de Deus. Nesse caso, não podemos ouvir a voz do poeta quando dizia: vem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muitas vezes, se dermos ouvidos a esse trecho da poesia do poeta, certamente teremos grandes tragédias. Às vezes, desastres irreparáveis. Precisamos de ir no tempo de Deus. Se você tem dúvidas, não haja. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, se você tiver dúvidas, não faça nada. Não sejas precipitado. Não se engane com as suas próprias impressões. A Bíblia diz que o coração é enganoso, Jeremias 17:9, e o próprio Jesus, Marcos capítulo 7, verso 20 e 23. Normalmente, a tendência da nossa natureza adâmica é pensar de nós mesmos além do que convém, contrariando o conselho do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 3. Busque, meu irmão, a orientação do tempo de Deus. Busque o tempo de Deus. Que Deus seja com você e seja com a sua família. Espere no Senhor, tenha paciência, espere a orientação do Senhor. Certamente Ele tem o melhor para você. Que Deus te abençoe nesse dia, te dê uma noite reparadora. E amanhã as misericórdias do Senhor se renovarão na sua vida, na sua família, para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe.